Quando a gente fala de tratar a ansiedade sem remédio, como que seria isso? Quais seriam as práticas, quais seriam as coisas as quais nós aplicaríamos na vida para que não fosse necessariamente o uso de medicações? Entendeu? Então vamos lá. Uma oportunidade. Ah, tá. Um dado bacana que eu separei. Muitas pessoas não sabem. O Brasil, hoje, é tido como o país mais ansioso do mundo. Tudo bem? Cerca de 10% da população tem diagnóstico. Olha que loucura isso. Diagnóstico. São pessoas que passaram por algum profissional da saúde que diagnosticou essa pessoa com um transtorno ansioso. Então, o que que isso quer dizer? Que muito provavelmente o transtorno ansioso e os transtornos ligados à ansiedade, eles são subdiagnosticados. Porque tem gente que eu conheço que nunca passou num médico para investigar, mas que só de olhar eu falo, cara, essa pessoa sofre de algum transtorno ansioso. Essa pessoa com certeza tem algum quadro de ansiedade ali que precisa ser olhado com carinho. E a pessoa tá lá, tá vivendo, tá indo à vida. Às vezes ela não percebe que ela tem alguns danos, que ela tem algumas coisas que estão prejudicando ela, mas ela vai indo, vai indo, vai indo. Ela acha que é coisa só da vida, que não tem nada a ver, que não tem que investigar, que não tem que arrumar, e vai indo nessa. Então, por isso que eu garanto que esse número de 10% aí é subdiagnosticado. Provavelmente é um número muito maior, certo? Você com certeza deve conhecer alguém que é bem ansioso, que é bem acelerado da cabeça, que tem muito preocupado, mas que consegue levar a vida ali. Você percebe que isso prejudica a pessoa, tá? Não é um levar a vida tranquilo, é um levar a vida aos trancos e barrancos. Isso prejudica a pessoa, mas ela simplesmente se coloca numa posição de conforto, e quando eu falo conforto, não conforto confortável, né, no sentido único da palavra, e sim no conforto de, cara, eu acho que não dá para mudar, e ela vai subjugando, ok? E ela vai subjugando isso. Ou seja, ela tem a qualidade de vida diminuída e ela acarreta alguns danos para a vida dela, tá certo? Então, a oportunidade que vocês têm, quando eu falo aqui com vocês, quando eu cito as coisas, quando eu cito, porra, dá para tratar sem medicação, dá para tratar de forma natural, dá para mudar alguns comportamentos, dá para a gente ter algumas atitudes na vida. Isso eu vou falando ao longo dos episódios, tudo bem? Ao longo das nossas conversas. É porque, cara, isso vai trazer uma mudança na sua vida, isso vai trazer uma mudança de mentalidade, uma mudança emocional. Então, tudo isso é benefício. Porque quando a gente trata ansiedade, quando a gente trata no que concerne, né, as preocupações, o excesso de pensamentos acelerados, quando a gente pega e olha com carinho para tudo isso e lida com isso de forma específica, os benefícios são inúmeros, ok? Desde o sono, você consegue dormir melhor, você consegue performar melhor no trabalho, você consegue ter um melhor relacionamento, você consegue várias coisas que antes você não percebia que estavam meio que bloqueadas, meio que travadas, porque você estava num quadro ansioso. Você ficava preocupado demais, você não tomava decisões acertadas, você ficava enviesado por causa da sua ansiedade. Entende? Então, tudo isso te afeta diretamente caso você não lide, caso você não ache alguma forma de lidar com. Tá certo? E para começar, só para começar aqui, eu gosto de citar um exemplo. É um exemplo fictício, mas que a gente pode trazer para a realidade. Eu sou um cara que eu gosto de assistir filme, eu gosto de assistir séries, gosto de escutar músicas, ler livros, e eu acabo pegando várias referências dentro dessa cultura pop, digamos assim. E com o passar do tempo, você passa a perceber que tem muitos personagens, muitas letras, muitos filmes que elas acabam abordando essas questões de ansiedade. E um recentemente que eu assisti, uma série que finalizou faz algum tempo, é uma série chamada This Is Us, que ela é muito boa para falar sobre alguns problemas emocionais. Mas como aqui a gente fala de ansiedade, eu quero citar esse exemplo em específico. Que é um personagem que desde o princípio você percebe que tem alguma coisa ali com ele. Que não tá tão certo, não tá tão organizada a cabecinha dele. Por quê? É um cara que ele vive preocupado, um cara que ele está sempre querendo ter o controle de tudo. E com o decorrer dos episódios, começa a mostrar esse lado, né? Que afeta a vida dele, que afeta a qualidade, que às vezes ele não dorme direito, que às vezes isso prejudica a forma com que ele lida com a família, com o trabalho, com as coisas, né? Ele tem um perfil, sim, de ser uma pessoa preocupada, nada de errado de você, às vezes, ser mais cuidadoso, tudo bem, mas às vezes os níveis estavam muito elevados, certo? Então, esse personagem era um personagem ansioso. Mas qual que é o ponto aqui? Que boa parte dessa ansiedade ele conseguia controlar com atividade física. Sim, galera, atividade física tem mostrado como sendo uma das principais formas das pessoas controlarem a ansiedade.
Fabrício, quer dizer que eu tenho que virar um atleta olímpico? Não, não necessariamente. Se você quiser, beleza, pode ir lá, tranquilo. Mas o que eu quero dizer é, só de você andar um pouquinho, só de você fazer uma academia, fazer um yoga, alguma coisa nesse sentido, movimentar o seu corpo, utilizar essa ferramenta chamada corpo físico, você já tem um grande benefício relativo à ansiedade, certo? Não precisa ser um esporte em específico, não precisa ser uma coisa em específico. Mas convenhamos, atividade física, independente de qual seja, tá? Ah, um esporte em grupo, uma coisa sozinho, uma coisa que eu faço esporadicamente, saiba, isso vai te trazer benefício, tá certo? E esse personagem específico, ele corria. Então, sempre quando ele estava muito ansioso, quando ele percebia que existia essa carga emocional, ele pegava e ele corria, que foi algo que ele aprendeu com o pai dele, na infância, né? Coloca os tênis e vamos correr, porque aí a gente extravasa essa ansiedade, a gente extravasa esse monte de pensamento que se acelera e que nos preocupa, e dessa forma ele conseguia, de certa forma, amenizar. Tudo bem? Então, a atividade física tem demonstrado como um bom preditivo para pessoas ansiosas, ok? E é uma forma não medicamentosa de se lidar com a ansiedade. Então, um outro exemplo que eu gosto são os de hobbies. Como assim, Fabrício, hobbies? Hobbies. Hobbies não tem uma coisinha específica. Algumas pessoas gostam de costurar, outras gostam de ler livros. Tá certo? Quando você tem um hobby que você cultiva, pode ser até cultivar planta mesmo, por exemplo. Isso tende a te tomar tempo. E tende a ter uma coisa ali que você tem que direcionar algum foco. Qual que é a questão? A questão é que se você é ansioso, se você é ansiosa, você consegue pegar essa energia, você consegue dissipar todas essas coisas das quais estão passando na sua cabeça e direcionar para uma atividade específica. Entendeu? E meu exemplo preferido, quando eu estava na época de residência médica, eu atendia muitas senhoras, senhoras mais velhas. Estavam um pouco ansiosas, tinham ali as questões emocionais e às vezes na conversa a gente acabava chegando numa conclusão conjunta para elas buscarem alguma atividade para elas se entreterem mesmo, para elas fazerem mesmo. E muitos dos quadros se resolviam fazendo tricô, costura, artesanato, porque elas pegavam aquilo e colocavam num patamar e falavam, cara, isso aqui é bom, isso aqui eu consigo lidar, isso aqui eu consigo direcionar a minha energia. Porque quando eu deixo muito tempo vago ou muito tempo ocupado, eu fico ansioso. Eu vou explicar esse raciocínio agora para vocês. Nós, seres humanos, todo mundo, na verdade, a gente tem a mesma quantidade de horas no dia, 24 horas. Qual que é o problema quando eu deixo muitas dessas horas sem ter o que fazer? Eu não tenho atividades para colocar ali. O problema é que esse espaço, ele passa a me gerar um espaço mental. E aí eu passo a ficar ansioso, porque eu não sei o que eu faço com o meu tempo. Entendeu? Aí eu fico ansioso. Cara, o que, que eu vou fazer hoje? O que, que eu vou fazer amanhã? Porque eu tenho tempo demais. E essa é uma coisa que acontece muito com quem se aposenta. Porque antes a pessoa tinha um trabalho, ela tinha alguma coisa para se preocupar, ela tinha uma rotina, e ela vai e se aposenta. E aí ela se vê com todo o tempo do mundo. Eu tenho tempo. Ela fala, caramba, o que, que eu vou fazer com todo esse tempo? Ela vai ver, às vezes os filhos estão trabalhando, às vezes os amigos já se mudaram, estão fazendo outras coisas, e ela fica ansiosa. Então, qual que é o indicativo para essa pessoa? O que a gente pode indicar para uma pessoa dessas? Uma das coisas, não é a única, tá, gente? Não estou querendo dizer aqui que uma única coisa resolve a vida das pessoas. Não. Mas, quando a gente coloca tudo de forma linear e passa a seguir um método, o resultado é muito bom, ok? O resultado é muito bom. Mas voltando, quando você tem um aposentado, quando você é uma pessoa que ela tem um espaço muito grande no dia dela e ela não tem atividades para encher naquele espaço, isso abre brecha para lacunas, abre lacunas para que a saúde emocional não fique tão bem. Pode desencadear vários quadros, dentre eles um quadro ansioso. É uma ansiedade por não saber o que fazer com o tempo que tem. Então, se você se encaixa dentro desse perfil, é importante ficar atento, é importante ficar atenta, porque uma das coisas a serem feitas é justamente preencher esse tempo com qualidade, preencher esse tempo com atividades. E aqui cabem os hobbies, cabe uma atividade física, cabe uma rotina, que você pode juntar as coisas, ok? E aí tem outro polo. Aqui eu falei da pessoa que talvez ela tenha tempo demais, sem preenchimento,
E aí eu tenho a pessoa que ela tem tempo de menos. É uma pessoa que ela é muito ocupada. Parece que o dia nunca é o suficiente para ela. Ela trabalha de manhã cedo, aí ela almoça com um sócio de negócios, à tarde ela já está fazendo coisa, chega à noite ela traz coisa do trabalho para casa, ela não consegue aproveitar o relacionamento com o parceiro direito porque ela está pensando em trabalho. Quando ela está no trabalho, ela está pensando no parceiro, e aí fica aquela bola de neve, porque ela não tem tempo. Ela simplesmente não consegue respirar direito, porque está tudo ocupado. O dia nunca é o suficiente. Chega no final de semana, ela tá com um bolo de pendência para lidar e ela não consegue. E ela fica o quê? Ansiosa. Ansiosa pra caramba. Porque ansiedade é isso. A gente começa a juntar esses sintomas, eles nos deixam aflitos. E aí, cara, esse perfil de pessoa. Primeira coisa, o que é de fato importante na sua vida? De todas essas coisas que você faz durante o seu dia, o que realmente importa? Qual que é o 80-20 disso? Como você pode tornar esses fardos mais leves? Como você pode otimizar o seu tempo? Entendeu? Então, saber gerir melhor o tempo traz bastante benefício para esse perfil de pessoa. Saber abdicar de algumas coisas para deixar um tempo vago traz bastante benefício para esse perfil de pessoa. Porque, gente, ter uma vida insustentável no curto prazo pode funcionar. Eu posso tolerar isso por 1, 2, 3 semanas. Mas eu não posso tolerar isso por uma vida toda. Eu não posso tolerar isso por vários meses, por anos. E é por isso que a gente acaba vendo tantas pessoas tendo burnout, ok? Apesar da síndrome do burnout ser muito ligada, ela tem que necessariamente é ligada ao trabalho, tem muito do componente ansioso ali dentro, ok? Então existe uma intersecção entre burnout e ansiedade. A gente precisa ficar ligado, tá certo? A gente precisa ficar ligado. A gente consegue abordar isso da melhor maneira. Então, para essas pessoas, buscar formas de gerir melhor o tempo, avaliar as coisas que estão sendo feitas e, de alguma forma, se possível, obviamente, porque nem sempre é, abdicar de algumas delas.